mente se extingue por um nada, e temos muitas vezes muito trabalho para reacendê-la. Desculpe, mas vós não a reacendeis quando ela está extinta e quando salvamos um afogado. E quando reanimamos um asfixiado. E quando o desmaio, a síncope, a febre cerebral ou a febre tífica cedem à volta da lucidez. Digam-me, pois, onde estava a alma do doente? Onde está a do louco? Digam-me onde está do velho caduco, em período de segunda infância, ou onde está do idiota, do cretino, da criança atrofiada. Minha experiência não data de ontem. Para mim, a faculdade de pensar é uma propriedade do cérebro, tanto no homem quanto no animal. Ausência de cérebro é ausência de pensamento. E não há outra coisa a investigar, e essa doutrina vos satisfaz, a mim, sim. Mas não está em sua questão. Perguntai a um inseto se preferiria ser o pássaro que o devora, indagai ao pássaro se preferiria ser o caçador, inquiri ao atáchico se preferiria ter as pernas em bom estado, interrogai a mulher sexagenária se preferiria ter 20 primaveras, e as respostas afirmativas nada significariam. Não se trata do que se desejaria ser, trata-se do que se é. Se há imaginações às quais a realidade não satisfaz, tanto pior para elas. A natureza nada pode, no caso. Mas, vou mais longe e digo que se pode estar, que se deve estar inteiramente satisfeito com o que existe. Não somente não me inquieto com o que os psicólogos denominam o além, mas também não compreendo que se possa desejar recomeçar a vida sob uma forma ou sob outra. Se apresentasse a questão, que preferis ao morrer, dormir completamente, não existir mais de maneira alguma, ou recomeçar exatamente a vida tal como foi? Quem não escolheria um nada? A vida é antes de tudo uma fadiga, e não há mal algum em dela libertar-se. Os mais felizes não o são em realidade. Há mais horas mais do que boas, mais de sofrimentos, de aborrecimentos, de desilusões, do que de satisfações perfeitas. Pela minha parte, embora não tenha muito de que me queixar da sorte, ficaria desolado de viver, mesmo assim, eternamente. Oh! O repouso! Como se pode temê-lo, e não o desejar? Isso não seria o repouso, se não sentisseis mais nada, seria o nada, sem esperança qualquer que seja o gênero de vida que se possa imaginar para depois da morte, desde o momento que houvesse vida, haveria a luta. Pois bem, é suficiente ter lutado durante 6 ou 8 decênios. Prefiro o aniquilamento, o repouso eterno, requiem eternum, conforme o dizeis, Sr. Abade. Eu não, replicou a condessa. Prefiro a vida, qualquer que ela seja, viver, agir, sentir, amar, sofrer até, antes isso do que o nada, secundou a baronesa. Eu também, acrescentou Estela. Oh, minhas senhoras, tendes liberdade de desejar tudo, quanto vos agrade. Nossos sentimentos, porém, em nada alteram a ordem das coisas. Na minha opinião de positivista que sou, esses devaneios da imaginação, essas pesquisas no desconhecido não são científicas. Quero que um sábio não saia da sua ciência. Seja médico, cirurgião, químico, físico, botânico, fisiologista, anatomista, arqueólogo, filósofo ou astrônomo, quanto mais se concentrar na sua especialidade, mais proveito será. Mas não me falem dos generalizadores. O senhor prefere a análise e a síntese, caro doutor, e não será errado. Reconheça, entretanto, que é útil haver, de tempos em tempos, espíritos sintéticos, que abarquem mais vastos horizontes e combinem várias luzes em benefício do progresso geral do espírito humano. Quem muito abarca pouco abraça, disse o politecniano. Tal era possível no tempo de Aristóteles, mas hoje, com a divisão do trabalho, é impossível reunir o conjunto dos conhecimentos humanos. Oh! Ninguém tem essa pretensão. Julgo somente, a propósito do solitário, que um astrônomo pode ser, deveria dizer, deve ser filósofo. A astronomia é precisamente uma ciência bastante imensa para deixar de engrandecer as ideias. Um astrônomo que não interpreta o que vê não passa de um autômato, simples máquina de calcular ou um aparelho de fotografia. Admito tanto menos um astrônomo mecânico quanto um astrônomo católico. Quer um, quer outro, são incompletos. Obrigado pela nossa parte, disse o sacerdote. Por mim, confesso que o vosso solitário não é um astrônomo igual aos outros, é mais um astrósofo. Chamem-lhe como quiserem, replicou o conde.
Haverá mesmo quem o trate até por astrófilo. Oh, exclamou a baronesa, é um iluminado, e eu tenho uma recriminação muito mais grave a fazer-lhe, interveio vivamente o politecniano. É um literato. Tem escrito romances, se não romances, pelo menos narrações literárias, histórias. Um sábio se compromete, escrevendo dessa maneira. O senhor acha que ele escreve mal? Não. Ao contrário, reconheço sua estética e aprecio seu estilo. Aprecio a forma literária e concedo que poucos escritores sejam tão puristas. Mas, justamente por causa dessa correção, é um literato, é um artista, não é mais a de um sábio. Um sábio deve escrever mal? O fato é que, em geral, um sábio não deve escrever. Se escreve, não deve fazê-lo para confundir-se com os literatos, não deve oferecer ao público obras de imaginação. Concordo em que um sábio escreva tratados técnicos especiais, ele os fez, e mais de um, que são clássicos nos observatórios. Essas obras são lógicas, naturais. As outras são erros sem os quais nós não discutiríamos. Já leu o seu Cosmos, ia falar justamente dele. Pois bem, a meu juízo, esse livro lhe trouxe muita honra. Imaginou uma narração, uma história, como dizeis, um romance, se assim quiserem, no qual expôs suas ideias sobre o céu, seus conhecimentos sobre Marte, sua doutrina palingenésica. Vós não podeis negar que, desde algum tempo, as noções astronômicas publicadas nessa obra tenham penetrado o público. Esse público hoje conhece Marte, fala de suas neves polares, de seus canais, de suas estações, sabe que existe no céu, não longe de nós, um planeta análogo à Terra e que poderá ser habitado por seres pouco diferentes de nós outros. Os jornais, até os menos científicos, já tratam agora de Marte qual se fosse um país que interessa a todo o mundo, Tóquio ou Madagascar. A quem deveis isso? Ao livro Cosmos, que foi lido por 100.000 leitores. Se o solitário se tivesse contentado com o seu enorme alfarrábio clássico, a aerografia, do qual não foram impressos mais de 200 exemplares, e que não saiu da esfera dos observatórios, ninguém, à hora presente, teria ouvido falar das maravilhosas observações feitas sobre esse globo vizinho por tantos astrônomos, inclusive ele. De minha parte, aprovo por se fazer ler em vez de deixar a luz debaixo do alqueire e acho estúpido recriminá-lo. Preferia até vê-lo um pouco mais vulgarizador, a exemplo de Fontenelle, Buffon, Lalande, Humboldt, Arago, Darwin, Haeckel. Mas ele não corteja sufrágio universal. O que escreve, falo com cuidado, estudo, com sinceridade e com fé. E o recriminam. Esses julgamentos são realmente bizarros. Sempre as divisões, as categorias, as seleções. Para ser deslógicos, devíeis também recriminar Galileu, Descartes, Leibniz, D'Alembert, Laplace e Cuvier por terem sabido escrever. Como quereis, deve-se ser ou literato ou sábio. Em outros termos, o literato deve ser ignorante, os escritores devem falar para nada dizer, para reamassar sempre as mesmas histórias que não se alteraram desde o dilúvio. Eis o que chamais literatura, prosa ou versos que nada ensinam, romances que só têm por objeto recomeçar sempre os mesmos contos de pessoas que se abraçam para enganar, que noivam, comem e bebem, que se batem em duelo ou que assassinam, em uma palavra, a descrição das ações humanas. Mais banais e mais vulgares, e algumas vezes, porém, muito raramente, de sentimentos algo mais refinados e nobres. Tal qual no teatro. Sempre a mesma peça, sempre o adultério, o marido, a mulher e o amante. Sempre quarto de dormir e sala de jantar. Eis toda a humanidade. Para vós, um escritor não deve sair da pele das pessoas que vemos viver em torno de nós e, principalmente, nada deve ensinar de ciências exatas, é um crime elevar o espírito humano a esferas mais altas. Eu vos confesso que essa classificação me parece uma pura estupidez, perdoai-me a expressão, pois não encontra outra melhor, uma idiotice. Recriminar um astrônomo, um médico, um naturalista, um geólogo, um químico, por imaginar ele uma elegante moldura para expandir suas ideias, o que ele acredita ser a verdade, é um falso raciocínio. Vós dizeis que os seus colegas o apelidaram de literato e que os literatos o rejeitaram por sábio. Que lhe pode fazer isso?
Em que lhe pode interessar a opinião de Pedro ou de Paulo? Ele não tem ambição, nada deseja, é independente. Sabe que influi sobre os espíritos do mundo inteiro, tem disso provas irrecusáveis, e é o que lhe importa. Faz o bem e caminha para a frente. Só podem ser acompanhadas as criaturas que andam. Esse homem é um instrumento do progresso. É um precursor, e um apostolo que advogado me saiu, meu caro conde. Certamente há muita verdade no que diz. Pode-se estar errado em encurralar os autores a modo de carneiros, e encerrá-los em uma trincheira da qual lhe seja vedado sair. É um erro de apreciação, e evidentemente não haveria mal algum em que os escritores fossem instruídos, e em que os sábios soubessem escrever e tivessem ideias gerais. Contudo, mantenho a minha opinião, o gênero romance não me parece apropriado para um cientista. Todos os gêneros são bons, menos o gênero fastidioso, disse Voltaire. Não penso assim, e farei uma outra objeção. Quando o senhor lê um tratado de física, de história natural, de geologia, de entomologia, não está exposto a enganar-se, avança passo a passo no estudo e tem a certeza de aprender a ciência pela qual se interessa. Mas se o autor dilui essa ciência em um quadro que lhe é estranho e acrescenta ficções, acreditais que o leitor saiba sempre distinguir o verdadeiro do falso e não acabará por se enganar? Um romance científico é, em minha opinião, muito perigoso, e continuo a pensar que é bem melhor fazer ciência ou literatura. Como quereis que um ignorante reconheça o que é fantasia e o que é ciência? E não acabe formando ideias falsas, é preciso, creio eu, que em um romance científico tudo, quanto se refira à ciência, seja absolutamente exato. Reconhecereis que esse é o caso dos livros do Solitário. Desafio que alguém descubra em suas obras um erro ou uma invencionice. Não há nelas uma frase, uma palavra, que possa ser desmentida. Semelhante alegação, que pode parecer arbitrária, é o resultado de longo trabalho e baseada no cálculo, na observação ou na experiência, as três fontes dos nossos conhecimentos positivos. É preciso ser bem ingênuo, nada perspicaz, para não destacar desse científico incontestável a narração destinada a orná-lo e tornar-lhe atraente a leitura. Confesso que existem esses espíritos cândidos, porém em pequeno número, e muitos dentre eles não compreenderiam com maior proveito um tratado técnico, veriam o que ali não existe. Conheci um honrado homem que, após ter lido certo tratado de astronomia muito bem feito, o de Delaunay, veio dizer-me que, segundo compreendera, a Terra não girava. No entanto, o livro era de pura cosmografia e eu, replicou o médico, tive um doente imaginário, que passava o tempo tateando o pulso, observando a língua, estudando a sua própria alimentação e a ler livros de medicina. Um belo dia, sentindo qualquer coisa no coração e não sei mais que embaraço gástrico, reconheceu-se atingido de quase todos os sintomas da gravidez. Esse também lera mal. Nenhum autor pode orgulhar-se de ser compreendido de igual modo por todos os seus leitores. E principalmente nenhum pode ufanar-se de agradar a todo o mundo. Tudo que os senhores queiram, disse o politecniano, mas nunca me farão apreciar o seu cenobita da montanha. Mas, interrompeu Estela, por acaso não é útil a um sábio conhecer assuntos diferentes na aparência, mas que se esclarecem mutuamente? Por exemplo, um filósofo poderia ignorar a astronomia e crer que a Terra existe sozinha no universo. Ou um físico poderá ignorar a química? Sem dúvida que não, senhorita, mas, repito, esse original não é um sábio, é um literato, um poeta, um jornalista. Pois bem, disse o vigário de Bagneres, que a muito custo se contivera até então, irei mais longe e declararei que esse homem é um malfeitor. A essa afirmação bastante inesperada, apesar do calor da discussão, o conde saltou da cadeira. Malfeitor. Esse grande escritor, esse sábio, esse gênio do mal. Sim, senhor conde, um malfeitor. Ele perturba as consciências, mina a tradição, destrói a obra secular dos preceptores da humanidade. A revelação nada tem a recear, pois que é de instituição divina, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um demolidor. E o que oferece em troca? A verdade, pura e simplesmente, respondeu o conde. Nesse momento abriram-se as portas do salão onde ia ser servido o café.
A baronesa levantou-se, o abade ofereceu-lhe galantemente o braço, e todos os convivas os acompanharam. Vejo, disse Estela a seu tio, que não iremos visitar esse observatório. Falais a todo instante em independência, disse o barão. Como se pode ser independente sem fortuna? Eis aí outra questão. Nosso solitário vive lá em cima numa indiferença e num desinteresse extraordinários, ó. A esse respeito, acrescentou a baronesa, é um tipo original. Não se importa com coisa alguma. Não tem ambição de nenhuma espécie, nem sequer a da glória, que, no entanto, é nobre, pois os livros que deu a imprimir, dizem, foi preciso arrancar-lhes. Quanto a dinheiro, vota-lhe o mais absoluto desdém. Não é um pouco maníaco? Ninguém se isola assim impunemente da humanidade com que vive esse indivíduo, replicou o abade, pois, no fim de contas, primo vivere, deinde filosofare, isso não o preocupa. Trabalha no que lhe agrada e é tudo, dizem-no de uma sobriedade pitagórica. Bebe água e se nutre com flores de acácia, interveio a baronesa. É um anacoreta, um vegetariano, vive sozinho, sim, disse o doutor. Aliás, vivendo isolado o homem permanece livre. A ambição é uma escravidão e as próprias afeições são cadeias. Por mim, replicou o conde, não posso deixar de admirar sua obra. E de mais a mais, disse olhando para o sacerdote a quem não perdoava o dito, a religião da ciência nunca fará correr rios de sangue. Sua filosofia astronômica abriu novos horizontes à humanidade. Tem numerosos adeptos espalhados pelo mundo inteiro. Interrogai os viajantes, em qualquer país da Terra, seja na América, África, Ásia ou Austrália, não se fala no firmamento sem que seja lembrado o seu nome anônimo podemos dizer, pois, no seu desprendimento por tudo, nem sequer se deu ao trabalho de assiná-lo. É o solitário, como quem diz o desconhecido é um nome, uma vez que é célebre. Todos os nomes não foram a princípio alcunhas, talvez não o tenha, disseram-nos que é um enjeitado, que cresceu nos arredores de Luchon, sem nunca ter tido família. Que horror, exclamaram ao mesmo tempo a baronesa e a condessa. É um erro, chama-se Dargilan, informou o doutor. Conhece-o então, perfeitamente. Vejo-o algumas vezes, embora não compartilhe de suas ideias. Conhece-o bem, exclamou Estela, cujos olhos negros brilharam quais dois carbúnculos e, senhorita, caso sinceramente o deseje, ficará encantada em lhe apresentar um dia, em companhia de seus tios, e até iremos todos, se preferem. O passeio daqui é encantador, como deve ter notado ontem. E se fossemos hoje à tarde? Interrogou Estela. O mau tempo não tarda a vir e desejaria tanto ver um telescópio. Acho prudente preveni-lo, senhorita. Já vos disseram que o seu caráter não é dos mais cômodos, e nada mais verdadeiro. É um original, quase um misantropo. Mas, como tenho de visitar um doente entre os guardas da alfândega, posso fazer um pequeno desvio, ir à torre, e combinar a apresentação para amanhã. Por exemplo, não, para amanhã não, disse a baronesa. Por quê? Replicou o barão. Ah, tens razão, amanhã é sexta-feira, 13. Ambos tinham pavor desse número e desse dia, e não sentariam 13 à mesa nem por todo o ouro do mundo. Estela, que já se apercebera de certas fraquezas de seus espíritos, não insistiu. Depois de amanhã. Disse, olhando para o doutor. O solitário. No depois de amanhã, às 4 horas da tarde, pouco mais ou menos, a pequena caravana ia bater à porta do observatório do solitário. A velha torre era uma ruína romana ainda sólida, encravada em antigo convento de há muito tempo abandonada. Recebera aquela pequena propriedade ao atingir a maioridade, por força de cláusula testamentária que datava do ano do seu nascimento. A pessoa do misterioso donatário ficaria para sempre desconhecida. Julgava, entretanto, poder venerar nela a memória de seu pai. Algumas semanas depois de haver recebido a carta do tabelião que o informara desse legado, instalara-se no antigo mosteiro, mantendo ao seu serviço o velho jardineiro e a mulher deste, que ali estavam desde tempo imemorial. O solitário da torre nascera numa região selvagem de Cevenes.
criança encontrada em linda manhã numa pequena gruta que mais tarde se tornou a famosa Gruta de Darjeeling, e que então não passava de uma anfractuosidade na montanha do estéril no ar, à beira de rústico caminho, passara a infância nesse vale pitoresco e solitário da fonte, perdendo-se com os pastores na Gruta de Nebrigas, onde por diversas vezes encontrava, entre destroços fósseis d'ursos peleus, utensílios e armas pré-históricas de nossos antepassados da Idade da Pedra. Certo dia, um pastor, perseguindo uma raposa, reconheceu que a gruta de Darjeeling era muito mais extensa do que a de Nebrigas, e mais tarde caprichosas escavações fizeram-na rivalizar com as de Aldeusberg. Região relegada, na fronteira do Aveyron e da Lozère, ainda hoje é atravessada apenas por um caminho pouco frequentado entre Rosier e Meirues. Raras aldeias, alguns lugarejos, algumas quintas aparecem aqui ou ali, no campo, quer se atravesse os áridos planaltos, quer se acompanhe os vales ensombrados. A criança passara ali sua primeira idade, sem ir além dos rochedos ruiniformes de Montpellier-le-Vieux, no meio de pastores e campônios. Um dia, a ama de leite que o recolhera herdara, sem que soubesse a proveniência real, uma pequena casa com jardim e prado que descia até ao ribeiro. Por morte desta honesta mulher, o pequeno Rafael, nome que se encontrara preso com alfinete aos coeiros, herdara a propriedade por sua vez. Crescera no meio da natureza, entre as paisagens pitorescas e selvagens de Cevennes, atravessando por vezes, à tarde, ao cair da noite, os planaltos solitários, admirando o pôr do sol, o despontar da lua, o aparecimento das estrelas, enquanto a brisa perfumada das montanhas enchia seus jovens pulmões que a respiravam com delícia. Nas noites de lua cheia, as fantásticas silhuetas dos rochedos de Montpellier-le-Vieux pareciam uma petrificação de fantasmas saídos do inferno. Deslizando em uma prancha na correnteza do Tarn, via na imaginação 1000 castelos, feéricos, empoleirados ao longo das cristas escarpadas, inacessíveis ninhos de águias, nos quais, entretanto, disputara diversas vezes com seus companheiros os filhotes aos abutres. Na calma das noites silenciosas, aprendera a conhecer as estrelas, às quais os pastores tinham dado nomes. Contemplava-as, sentia seu pensamento elevar-se até elas, e as interrogava. O vigário da aldeia vizinha, a quem ajudava na missa, ensinara-lhe a ler, escrever e contar, e desde os 2 lustros de idade lia o latim nos clássicos. O vigário tinha um pequeno óculo de alcance com o qual Rafael observara as montanhas anulares da Lua, os satélites de Júpiter, algumas curiosidades siderais, cuja contemplação imperfeita excitara o seu ardor. Amava o céu com paixão, e só almejava uma felicidade, poder estudá-lo. Antes de atingir 4 lustros de idade escrevera um poema, que primeiramente circulara manuscrito nas redondezas locais, e do qual o jornal de Millau publicara trechos. Ele foi afinal pedido pelo amigo de um editor de Paris, em vilejeiatura às margens do Tarn. Logo que recebeu, aos 21, a doação, certamente muito inesperada, do velho convento dos Pirineus, vendeu a pequena casa em que morava com o jardim e o prado que a rodeavam, e comprou em troca uma boa lente astronômica, um tubo de cobre e uma aparelhagem com mecanismo de relógio. Dedicou-se a construir com isso um instrumento ao seu gasto, o que conseguiu com felicidade, e desde então se entregou de corpo e alma à sua paixão dominante, a contemplação e o estudo das maravilhas do céu. E em tal cifrou toda a sua vida. Reunira também no observatório, compradas a preços de ocasião, as obras mais importantes das ciências contemporâneas e da filosofia, e, tendo bem depressa entrado em correspondência com os principais sábios do mundo inteiro, recebera as memórias originais, os resultados de pesquisas e as observações de todos os observatórios, de sorte que a sua biblioteca estava abundantemente fornida, sob o ponto de vista de seus estudos favoritos. Não tinha tendência alguma para a prodigalidade, nem para mobiliar os aposentos, nem para roupas, nem para sua mesa, era muito frugal, não comia carne e preferia a água ao vinho, era a biblioteca e aos seus instrumentos que consagrava todas as pequenas importâncias não absolutamente indispensáveis à sua vida material. Seu orçamento era dos mais modestos. Não tinha mais fortuna do que o dinheiro que ganhava e nada lhe era tão desagradável quanto perder tempo em ganhar dinheiro.
Entretanto, era preciso viver. Seu nome rapidamente ganhara celebridade, desde a publicação de seu primeiro livro, aos 19 anos de idade, e com frequência recebia propostas de diretores de revistas, da França e de outros países, pedindo-lhe crônicas mensais sobre o mais interessante assunto da atualidade científica. Aceitara duas, uma de Paris e outra de Londres, e lhes enviava o mesmo artigo, com pequenas diferenças. O jornal de Paris pagava 300 francos, e o de Londres 200. Esse rendimento de 6.000 francos anuais lhe era suficiente. Acrescentava-se a isso os direitos autorais sobre a venda de suas obras, que a livraria Hachette lhe enviava anualmente, obras pouco populares, com exceção das duas últimas, pois ele não cortejava a opinião pública. Os aposentos do velho convento eram simples, lajeados, pobres, frios, caiados de branco, bem conservados. Eram sofríveis no verão. Deviam ser glaciais no inverno. Acostumada ao luxo, ao conforto e à elegância, Stella surpreendeu-se um pouco tristemente, entrando nesse alojamento de uma habitação tão pobre e tão humilde. Que doutor fê-los penetrar na biblioteca, e subiu, ele próprio, à torre, à procura do astrônomo, que não se apresentara embora os esperasse. Uma grande porta aberta lhes mostrou um gabinete da física, no qual notaram a avantajada máquina elétrica, de modelo antigo. Vês, minha linda sobrinha, disse o conde de Noirmoutiers, que o nosso solitário não demonstra a menor pressa em nos vir receber. Talvez se esquecesse, acrescentou o barão. Talvez até haja saído, o senhor conhece o original, o mundo não existe para ele. Que singular existência, há de passar a vida, assim, na abstração. Nunca pude compreender as pessoas do mundo que procuram a convivência dos sábios, replicou a baronesa. Não falamos a mesma linguagem. Há 2 anos, quando aqui viemos, aconteceu a mesma coisa. Estava absorvido em um cálculo e nos fez esperar meia hora. Se fossemos passear no bosque, acrescentou a condessa, estaríamos melhor do que aqui, frio quanto uma adega. Com esse vestido tão leve, Stella, vais constipar-te. Nesse instante o doutor desceu. O Sr. Dargilan está ocupado lá em cima, falou, e pede que subamos. Eu bem disse que ele não se incomodaria. Acrescentou a baronesa, fazendo um movimento de ombros. Atravessaram vasta sala arruinada, cujas lajes eram desiguais e desunidas, e, passando por uma poterna baixa, começaram a galgar os degraus gastos de velha escada de pedra. Em algumas pontes as pedras haviam caído e sido substituídas por tábuas. Tudo era bem diferente dos assoalhos encerados e dos macios tapetes dos apartamentos de Paris ou dos castelos modernos. Quando chegaram ao topo da torre e penetraram sob a cúpula, perceberam empoleirado em um escabelo, o olho na luneta, o autor de O Domínio do Desconhecido, pobre e negligentemente vestido com uma simples japona de lã. Continuando tranquilamente uma observação, peço-lhes que me desculpem, disse, estarei convosco dentro em pouco, estou terminando uma observação. E continuou a espiar o espaço qual se estivesse sozinho. Meu caro mestre, disse o conde de Noirmoutiers, não se incomode conosco. Compreendemos o seu trabalho e o respeitamos. Nós outros somos uns inúteis que passamos a existência sem algo produzir. Se só houvesse gente da nossa espécie, a humanidade ainda seria do gênero troglodita ou símio, e não saberíamos nada de coisa alguma. Dargilan, a quem o ruído das palavras aborrecia, renunciou continuar e desceu da sua banqueta giratória. Meu caro doutor, disse, estendendo a mão ao médico, agradeço-lhe por haver trazido os seus amigos, e sentir-me-ei feliz mostrando-lhes alguma coisa. Porém, acrescentou um pouco secamente, sabes, tanto quanto eu, que as pessoas do mundo nada podem ver em nossos instrumentos. Disse isso com simplicidade, sem menosprezo, porém Stella se sentiu melindrada. Estava linda, vestira uma de suas toaletes mais elegantes, e ele nem sequer a olhara. É possível seja este homem, dizia-se a si mesma, quem escreveu tão lindas páginas e me transportou ao céu? Esse aspecto extravagante correspondia exatamente à descrição que ouvira fazer, vestes grosseiras, andar pesado e desajeitado, cabeleira e barba hirsutas, tez de cor embaciada.
No momento de transpor a porta do jardim do observatório, ao pensar que ia encontrar-se frente a frente com o seu autor predileto, seu coração palpitava com força. No entanto, via um homem de aspecto comum e, além do mais, desagradável. Foi a primeira a falar-lhe sem perturbação. Senhor, disse-lhe, viemos estorvar suas observações. Cabe-me a culpa. Fui eu quem desejou ver o seu observatório. Perdoe e permita que nos retiremos. Enquanto Estela falava, ele, fixa e tranquilamente, dirigira seu olhar aos olhos dela. Esse olhar, de um brilho assaz estranho, a impressionou tanto que não o pôde sustentar, e foi com grande esforço que conseguiu concluir a frase. Baixou os olhos, lhe pareceu que ia receber uma ordem. Amo o céu, replicou o solitário, a ele consagro meu viver. É tudo para mim, o resto é nada. Aliás, tudo está no céu, inclusive a terra e tudo o que ela contém. E uma vez que a senhorita também ama a ciência, não é uma estranha aqui. Chegastes no momento em que fazia uma observação bastante rara. Quer tomar o lugar que eu ocupava há pouco e dizer-me o que vai ver no campo da lente? Ela tentou de novo dirigir-lhe o olhar para agradecer, mas, no momento em que seus olhos se encontravam pela segunda vez, sentiu-se percorrida, da cabeça aos pés, por um choque elétrico, rápido qual relâmpago. Suas pernas vacilaram. Apoiou-se num suporte do escabelo e subiu lentamente. Entretanto, refez-se dessa emoção tão súbita e examinou a imagem celeste que brilhava na luneta. Vejo Vênus, disse. O astrônomo pareceu surpreso. A senhorita, sua sobrinha, é mais instruída do que eu pensava, disse ao conde. Ela leu todos os livros do solitário, respondeu o Sr. de Noirmoutiers, sem parecer ter-se apercebido do descaso e da falta de polidez da reflexão. Ah! Exclamou ele ainda mais surpreendido. É que em geral, perdoe-me a franqueza, em relação à astronomia, os habitantes da Terra nada sabem, não desconfiam de nada, vivem às cegas no meio do universo. Nem sequer conhecem o terreno em que pisam. O crescente está muito pálido, disse Estela, que recuperara de modo completo domínio de si própria. A extremidade superior é mais aguda que a inferior. Venha ver, meu tio, quanto Vênus está admirável no céu azul. Senhor Dargilan, é assim que vemos os habitantes de Marte. Já vedes, meu caro mestre, disse o doutor, que não exagerei. Tendes aí uma discípula muito convicta. O conde de Noirmoutiers tomara lugar, olhando no campo visual, e, por sua vez, extasiava-se com a beleza do fenômeno. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? É que os astrônomos sabem sempre onde estão as estrelas, de dia e de noite, e assentam rapidamente as lentes sobre as posições exatas. E também que podem calcular com antecedência tudo que acontece no céu. Confesso, nesse ponto sou igual à minha sobrinha, admiro astronomia. A fisionomia de Dargilan iluminou-se. Não sabendo dissimular nenhuma impressão, deixava geralmente transparecer o aborrecimento que lhe causavam as raras visitas que recebia de tempos a tempos. Sabia que, em geral, teria de lidar com curiosos ignorantes, o que era tempo perdido. Ora, nada lhe era tão desagradável quanto perder seu tempo. O senhor e a senhora de Castelvieil, e assim a condessa de Noirmoutiers, aperceberam-se muito bem das nuvens que a sua visita produzira na fisionomia habitualmente melancólica do astrônomo. A baronesa, que de há muito tempo começara uma coleção de autógrafos, e a muito custo conseguia enriquecê-la, trouxera o seu álbum, mas não ousava abrir fogo. Dirigiu-se ao doutor para confiar-lhe a sua pretensão e pedir-lhe que sondasse o terreno. O doutor encaminhou a conversação para o assunto, dizendo que um dos seus clientes de luxo lhe mostrara, na véspera, um álbum muito lindo em que se viam interessantes autógrafos de Victor Hugo, Sully Prudhomme, Copé, Alphonse Daudet, Anatole France, Sardou, Richepin, croquis de Jean-Paul Laurens, de Carolus Duran, de Benjamin Constant, Bartholdi, Rochegresse, páginas musicais de Gounod, Saint-Saëns, Massenet, sentenças escritas por Pasteur, Berthelot, Brouardel. Uma coleção de autógrafos, interrompeu Dargilan, confessa que é moda bem intempestiva. O senhor admite sem dúvida que os homens de quem fala ocupam o seu tempo de modo útil para a humanidade, e é justamente essa a causa da nossa estima por eles.
Parece-me que desviá-los de seus trabalhos, para pedir que escrevam em um caderno, é cometer uma ação má. Não posso admitir Le Verrier dando autógrafos em lugar de descobrir Netuno, e assim Darwin em vez de demonstrar a seleção natural, Hugo em vez de escrever a legenda dos séculos, Pasteur em vez de procurar os micróbios das moléstias contagiosas, Edison e Graham Bell em vez de inventar o fonógrafo e o telefone. Não louvo que se venha tomar o tempo dos sábios, dos que estudam, dos poetas e artistas com fantasias de tal gênero, em vez de respeitá-las como se deve. Compreendo, até certo ponto, as coleções de quadros, desenhos, medalhas, moedas, selos postais, leques, deuses chineses, de tudo, enfim, que se possa reunir sem perturbar alguém, mas desaprovo a mania dos autógrafos, que não se podem obter sem furtar precioso tempo a homens que têm mais afazeres. A senhora de Noirmoutier ouvira toda a arenga sem replicar, porém sua fisionomia, já bastante perturbada, mudara várias vezes de cor. Sentia-se cada vez mais contrafeita na presença do astrônomo, e, tomando o braço do marido, dirigiu-se para uma porta. A baronesa e Estela os acompanharam, enquanto que o barão de Castelvieil e o doutor permaneciam com Dargilan. A porta dava acesso ao amplo terraço, de onde a vista se estendia sobre a admirável paisagem. Era a vertente sudoeste dos Pirineus, com as vastas planícies espanholas do Vale do Oron estendendo-se, longe, às bramas do meio-dia. Junto do terraço, a floresta, com os cantos dos pássaros e o suave ruído de uma queda d'água vizinha. Os perfumes das matas enchiam a atmosfera, iluminada com os raios do sol que declinava para o ocaso. Aquele era realmente um canto feérico perdido nas selvagens solidões pirenaicas. Que sítio encantador, disse a baronesa, e vosso solitário é um poeta em seus livros, acrescentou dirigindo-se a Estela. Mas, convenhamos em que é um rústico de franqueza um tanto brutal. Ainda prefiro o mundo, apesar das suas comédias e suas perfidiazinhas. Pelo menos tem formas agradáveis. É a segunda vez que venho aqui, porém será a última. Decididamente não nos compreendemos. O vosso solitário é o meu antípoda. Não faz muito caso de nós, apesar da nossa antiga nobreza. A instrução é uma bela coisa, replicou a condessa, contudo, a ela, prefiro a educação. Sou do seu parecer, disse o Sr. de Noirmoutiers, acho, porém, que não se deve ser severo com ele. É um homem simples, rústico, que diz quanto pensa, arriscando-se a ferir suscetibilidades, mas que, certamente, ficaria desolado se causasse algum aborrecimento. É um grande espírito. Perturbamo-lo em meio a importante trabalho, pelo qual ainda estava absorvido, e notava-se que apenas nos prestava meio ouvido à conversação. Nesse momento, o doutor chegou por sua vez ao terraço. É um coração excelente, acrescentou, porém, um impulsivo nas atitudes. Pensa em voz alta, e tem opiniões muito arraigadas. Uma delas, por exemplo, é que todos devemos trabalhar, entreter-nos em alguma coisa. As pessoas que nada fazem horrorizam-no. Mas doutor, replicou a baronesa, que quer que façamos? Empregamos o tempo do melhor meio possível, realmente, não podemos fazer grande coisa. Somos iguais aos que têm rendimentos. Pois bem, esse solitário, que trabalha noite e dia, sem se deter, que jamais fruiu distrações, nem deseja prazer algum, para o qual as horas, os dias, as semanas do ano são 10 vezes mais curtos, imagina que todos os seres humanos deveriam assemelhar-se-lhe. É um socialista no seu modo. Só conhece e só compreende o trabalho. Daí, a ser insociável para as pessoas do mundo, não há muita distância. Sabeis o que fez há pouco? O barão e eu ficamos um instante conversando com ele, pois, de repente, nos deixou só. Tornou a subir na sua escadinha e recomeçou a observar Vênus, da qual fez um croquis. Estela contemplava silenciosamente a imensa paisagem e experimentava impressões até então desconhecidas. Suas recentes leituras dos livros do solitário surgiam inteiramente nítidas em sua memória, sentia-se deslumbrada com a grandeza do conjunto, com as novas perspectivas abertas sobre o universo, e ao mesmo tempo atraída para ouvir falar o predileto autor. Esse homem, que até então lhe parecera um mito, continuava, para ela, sendo diferente de todos os outros.
Pela primeira vez na sua vida, não ouvira uma palavra amável e gentil, não recebera nenhum galanteio, pela primeira vez fora diretamente desdenhada, e não produzira movimento algum de admiração. Esse selvagem era áspero e quase grosseiro. Em compensação, sentira uma comoção estranha, da qual se desembaraçara com dificuldade. Pensava nele. Vivia-lhe isolado, no meio de seus estudos, fora do mundo, privado de tudo o que constitui as delícias da vida, entregue de corpo e alma a uma paixão imaterial, desprovido de qualquer ambição de fortuna ou de glória, e ela estava prestes a sentir piedade por semelhante situação e admirá-lo. As vestes desbotadas e gastas que acabava de ver tocavam sua bondade feminina. Seu ar de tristeza, seu todo descuidado, faziam um contraste absoluto com o que até então vira em torno de si. Essa solidão, essas velhas paredes e essa pobreza deram-lhe mais viva a impressão do que lhe causaria de um palácio em centro de capital. Sentia agitar-se em seu seio uma espécie de fibra maternal. Contemplando a paisagem, dissipara-se, que habitava ali, perdido entre as montanhas, um ser notável, único talvez em seu gênero, estranha e singularmente esquecido no abandono da humanidade. Dargilã, por seu lado, continuara a observação e terminara o respectivo desenho. Chegou, por seu turno, ao terraço no momento em que se procurava reconhecer e declinar os nomes dos sítios mais interessantes da paisagem e dos cumes de algumas das elevações pirenaicas. Pareceu fazer um esforço sobre si próprio para sorrir e colocar-se ao nível de seus visitantes, e, saindo repentinamente de sua absorção habitual, "Vedes mais uma vez, senhora baronesa", disse dirigindo-se à esposa de Castelvieil, "que os cientistas não passam de ursos. É preciso perdoá-los. Um observatório seria triste prisão para qualquer dama da sociedade. Apesar disso, eu o preferiria um hospital", replicou o doutor. "Mais vale ser astrônomo do que médico. Quem diz ciência, diz estudo. Os sábios não passam a vida em canapés. Os médicos não vivem menos dentro do mundo", respondeu Dargilã, "enquanto que os astrônomos estão fora dele. A humanidade nos interessa muito mediocremente. Não tem grande valor intelectual ou moral. Nossa simplicidade protesta no meio de todas as afetadas convenções que enchem e constituem a vida mundana. Que figura quereriam fizesse no mundo um homem que não sabe dançar, nem conhece jogos de qualquer gênero, que nunca usou luvas, nem cartola, e para o qual o fumo é uma vil mistura que estraga a boca e o paladar? Repito, minha senhora, os sábios são ursos e ninguém lhes rouba essa reputação." "O fumo rende 1 milhão de francos por dia ao orçamento francês", replicou o barão, "prova de que, em geral, é tido por bom." "Dei minha opinião", replicou Dargilã. "O consenso público é favorável ao fumo, às bicicletas, ao jogo da bolsa, aos cavalos de corrida, ao teatro, que constitui, disseram-me, a base de todas as palestras mundanas, à Câmara dos Deputados, aos cafés-concerto, aos saraus, aos bailes e mil outras atraentes coisas sem as quais não saberiam passar, e que por vezes desfilam diante dos meus olhos quando abro um jornal. Nós, abstratores de quintessência, não somos conhecidos da opinião pública. E preferimos a nossa solidão a toda essa loucura complicada." A conversação se prolongou assim por alguns instantes. Pouco depois, os visitantes do observatório despediram-se do astrônomo, desculpando-se pela perturbação que lhe teriam causado. Stella pediu para contemplar Vênus mais uma vez na lente. Dargilã verificou que o planeta não saíra do alcance visual e conduziu a jovem para junto do escabelo. Extasiou-se novamente com a refulgente beleza do crescente planando sobre o azul. Depois, afastou-se com pesar e estendeu a mão ao seu querido autor, a quem não pensava rever. Dargilã tomou-lhe as pequenas mãos entre as suas, fichando-a com aqueles olhos cujo fulgor Stella não podia suportar. Ela reparou, então, que não eram castanhos, nem azuis, mas aproximados do verde do horizonte do mar combinado com o amarelo vivo dos olhos felinos. Desses pontos amarelos explodia uma espécie de fulguração rápida.
O choque experimentado foi tão violento que ela retirou as mãos com vivacidade, e sentiu instantaneamente a semelhança de um grande vácuo no peito. Senhor Conde, disse Dargilan, uma vez que vossa sobrinha se interessa tão particularmente pelas coisas do céu, eu vos anuncio que, dentro de 5 dias, quinta-feira, Saturno será encoberto pela Lua, constituindo um espetáculo raro e digno de observação. Se o tempo estiver bom, eu me empenho em que volteis aqui. O fenômeno ocorrerá à entrada da noite, próxima das 9 horas. O céu estrelado. Estela voltara ao castelo toda sonhadora, silenciosa, a alma ligada por um laço invisível ao imenso panorama pirenaico sobre o qual seus olhares haviam passeado do cimo do terraço do solitário. Naquela tarde, após o retorno dessa primeira visita, durante o jantar a conversação quase versou toda sobre o solitário e seu observatório. Discutia-se até com certa vivacidade. O barão e a baronesa de Castelvilio eram de opinião que não se voltasse mais lá. Declararam-no um selvagem absolutamente insociável, grosseiro, digno de sua origem plebeia e rústica. Falou-se novamente sobre sua procedência desconhecida e falta de família. O conde de Noirmoutiers era o único a defendê-lo, dando por um ser à parte, ao qual tudo era desculpável. Estela permanecia muda, com a certeza íntima de que dentro de alguns dias iria observar a ocultação de Saturno. A condessa de Noirmoutiers estava indecisa, faria o que seu marido decidisse. O médico não tinha voz na reunião, pois fora de regresso a Luchon, e não podia estar de volta tão depressa. Nos dias seguintes, almoço e jantar, só se falava no original habitante do velho convento da fronteira espanhola. Se a jovem sonhadora tivesse podido esquecê-lo um instante, os que a rodeavam lhe o recordariam sem cessar, a agrado. Na noite do fenômeno de Saturno, às 8h30, o senhor e a senhora de Noirmoutiers e sua sobrinha chegavam ao observatório. Estela reparou que as vestes do solitário não estavam mais cuidadas, nem menos pobres, e que a barba e a cabeleira eram realmente rústicas e emaranhadas. Não fizera alteração alguma em sua toilette para recebê-los. Vedes, meu caro mestre, disse o conde, que não esquecemos o seu convite. Sabemos que é muita indiscrição perturbá-lo, no meio de seus importantes trabalhos, porém minha sobrinha é fanática pela astronomia. A senhorita tem razão, respondeu Dargilan. A ciência do céu é sublime e não lhe dará desilusões. A atmosfera está muito pura esta noite. Admirará Saturno qual se estivesse em uma gravura. É uma das mais estupendas maravilhas do céu. Eu próprio não revejo esses anéis sem emoção, embora os observe desde há muito tempo. Senhora Condessa, experimente ver, o astro está no campo visual. Se a imagem não se apresentar perfeitamente nítida, acrescentou, gire lentamente esta pequena cremalheira até atingir seu grau de visão. Oh, realmente, confesso, exclamou a senhora de Noirmoutiers, é admirável. Não, nunca mais esquecerei esta beleza, esta luz. Este anel celeste é extraordinário. Dentro de um quarto de hora, explicou o astrônomo, a lua vai passar exatamente diante. Todos terão tempo de observar tranquilamente esse curioso planeta. O conde e Stella observaram por sua vez, maravilhados. Falou-lhes dos anéis, de sua natureza e movimento. Depois, Dargilan pediu licença para fazer por si a observação exata do contato entre o bordo escuro da Lua e o anel, indicado pelo cálculo, assim como da reaparição do planeta pelo bordo iluminado. Em seguida, foi a vez de Marte, que já passara pelo meridiano, e o astrônomo procurou reconhecer as neves polares e as principais manchas geográficas. Porém, a imagem carecia de nitidez, pois a atmosfera da cúpula estava um pouco aquecida. A lente foi então voltada para os principais círculos lunares visíveis naquela noite, que era a antevéspera do quarto crescente. O senhor e a senhora de Noirmoutiers demoraram-se bastante tempo contemplando os efeitos de luz prateada sobre as chanfraduras lunares tão curiosamente recortadas. Enquanto seu tio e sua tia observavam na lente, Stella saíra para o terraço, a fim de olhar o conjunto da abóbada estrelada. O solitário não tardou em segui-la. Era uma bela noite de verão. Tudo era calmo e silencioso, as estrelas resplendiam no céu, apenas esmaecidas no poente pela claridade do amplo crescente lunar.
Haviam-se acendido uma a uma, e agora constelavam o imenso zimbório. Arcturus com os seus raios de ouro, Vega da Lira de uma alvura tão viva que parecia quase azulada, Altair e seus 2 satélites da Águia, as 7 estrelas da Ursa Maior, as 4 do quadrado do Pégaso, os 3 brilhantes de Andrômeda, todas as constelações do verão, a cadeira de Cassíope, Perseu, com a sua cabeça de Medusa, o Delfim, o Cisne, a estrela polar, a coroa boreal, prendiam alternativamente o olhar e o pensamento. A montanha estava muda, e os derradeiros pássaros já haviam cessado o seu cantar. Só o roxinol enviava ainda à lua seus trinados infatigáveis que pareciam, detendo-se, mergulhar toda a natureza em um silêncio atento. Então, a brisa, vinda das altas matas da vertente sul dos Pirineus, trazia, num ligeiro sussurro, o odor florestal das azinheiras mesclado ao fresco perfume das acácias. Pode-se sentir bem a vida nesta solidão, exclamou Estela. Os olhos do astrônomo, iluminados pela lua, brilharam com intenso fulgor. Estela compreendeu que podia acostumar-se com esse olhar, porém, toda vez que o encontrava, um leve fluido elétrico lhe percorria o corpo. Julguei, respondeu Dargilan, que a senhorita preferiria, sem discussão, Paris a estas montanhas para viver. Certamente, replicou Estela, mas esta tranquilidade da natureza é agradável após os prazeres mundanos do inverno. Não vi Paris e algumas grandes cidades, senão de passagem, acrescentou o solitário, e não posso compreender como se viva no meio desses amontoados de pedras. Muros, janelas, calçadas, lojas, bulevares, avenidas, ruas e praças públicas, tudo formigando de pessoas atarefadas. Que vida fictícia, artificial e superficial! E nos salões, visitas e teatro, existe mais verdade. Esses alojamentos, atapetados, fechados entre ruas e alamedas, parecem irrespiráveis. Quanto prefiro uma vista sobre essas vertentes, essas florestas, essas pradeiras, uma paisagem, um bosque, uma fonte, um riacho, plantas, flores e pássaros, e, acima de tudo, esse ar tão puro. Aqui, nestas alturas, a vida é em plena natureza e ante a imensidade. É um grande sossego para o pensamento. Nada de agitações, de tormentos, de tolas vaidades, de interesses grosseiros, nem pequenezes vulgares, nada de hipocrisia, de mentiras, de invejas, nem de ódios. O espírito reina acima do corpo. Vive-se desembaraçado da humanidade. Tudo é puro, tudo é grande. A natureza é uma consoladora, a floresta um repouso, os ninhos gorjeiam. As giestas, os musgos, os fetos e as urzes formam tapetes imensos nas clareiras, sob os carvalhos, os umeiros, os freixos e as faias. Sob os pinheiros de ramos estendidos, onde o solo permanece estéril, existe um tapete em que é agradável estender-se e sonhar. Vós ouvis esse roxinol, cantará até que a flor de lis esteja em desabroche. Vós respirais o perfume longínquo dos sabugueiros. Dentro de alguns dias as acácias, que já se cobrem de rebentos, estarão plenas de flores, depois virão as tilhas e as roseiras. Tudo é sempre bom, até a chuva, as tempestades e a neve do inverno. Essa queda d'água que ouvis não se detém quase nunca. No bosque a fonte murmura, as florinhas parecem sonhar junto das grandes árvores, e por cima dessa decoração grandiosa se estende a imensidão dos céus. Mas, senhorita, acrescentou, falo-lhe como se já a conhecesse de há muito tempo. Estela também pensou que já o conhecia desde muito tempo. Esse céu estrelado é maravilhoso, replicou, animando-se. Sempre amei a astronomia e compreendo quanto merece a nossa adoração. Nada mais belo no mundo. E parece-me neste momento, tal qual a vós, que para bem compreendê-la não é de uma grande cidade que se deve olhar o céu, porém de uma calma solidão igual a esta. Li todos os seus livros. Contudo, este eterno silêncio não foi feito para entristecer o pensamento. O silêncio do céu é mais eloquente do que todas as vozes humanas. Sentir-me-ia um sacrílego se o comparasse aos discursos dos mais brilhantes advogados, às orações do mais fogoso tribuno. Prefiro a toute negra. Oh! Esses oradores que defendem, a frio, o falso e o verdadeiro, cujas eloquentes palavras não passam de burlas e que tantas vezes se vendem àqueles que os pagam.
comovem a humanidade com palavras e fazem subir o lodo para turvar a água. Todos esses belos faladores que exploram a popularidade causam-me na verdade um santo horror. Eu que fui deputado, aparteou o Sr. de Noirmoutiers, que chegara havia instantes ao terraço. Ah, sem dúvida, sinceros e honestos, continuou Dargilan, falo em geral e exprimo francamente o meu pensamento. O aspecto desta abóbada celeste me transporta de admiração. Talvez esta sublimidade me torne injusto para com os demais. A senhorita Docia me dizia que o céu é silencioso. Oh! Esse silêncio é uma sublime linguagem. As impressões que se sentem aqui não são seriamente as de um salão parisiense ou de uma sala de espetáculos. O astrônomo levantou a mão no rumo das 7 estrelas do norte, e continuou, em um tom suave, sem exaltação aparente, penso em voz alta convosco, exclamou. Somos da vossa família intelectual, respondeu o conde, somos vossos discípulos. Admiramos o vosso céu e desejaríamos conhecê-lo tanto quanto conheceis. Vede todas essas estrelas perdidas no infinito. Não é possível contemplá-las sem nos recordarmos de que elas brilham lá desde o começo do mundo, de que nossos pais dos séculos passados, mortos há tanto tempo, as saudaram, tal qual o fazemos hoje, no silêncio das noites de outrora. Essas 7 estrelas da Ursa Maior guiaram a expedição dos argonautas à conquista do Tozão de Ouro. Job, Homero, Hesíodo e o meigo Virgílio as cantaram. Jesus as contemplou nas noites que passou no deserto. Todas essas longínquas estrelas estiveram associadas aos acontecimentos da humanidade. Viram as pirâmides no tempo de Cheops e de Bonaparte, brilharam sobre os atenienses e os romanos. Quantos olhares se cruzaram nessas alturas? Quantos juramentos ouviram? Os olhos humanos se fecham, os corações cessam de bater, mas, esses olhos do céu, esses corações da vida infinita estão sempre lá, brilham, palpitam sempre. Não posso contemplar essas estrelas sem me sentir associado a toda a história da humanidade e sem pensar que tudo passa menos elas, tudo, nações, pátrias, idiomas, religiões, ideias, gerações, paixões, seres e coisas, tudo, menos elas, símbolos da eternidade. E é uma outra vida que se desenvolve distante, uma vida da qual somos ao mesmo tempo estranhos e partícipes. Como quereis que não as ame? Jamais tinha visto o céu qual o vejo nesta noite, exclamou Estela. Fostes vós quem me ensinou a ler nesse grande livro, e é somente agora que creio compreender. Minha impressão é de que as estrelas me falam pela primeira vez. Seria uma coisa bela, suave, mas talvez triste, uma terra onde sempre reinasse a noite. O astrônomo pareceu tocado pela observação, e olhou a jovem com interesse. Desejaria escolher uma estrela, acrescentou. Olhe! Aquela, a alva estrela da Lira. Vega. É uma das mais belas do céu. Pois bem, eu a escolhi. Confiar-lhe-ei meus pensamentos. E aquela outra, menos alva, é Arcturus, não é? Sim, Arcturus, de raios de ouro, mais velha do que Vega, que é muito jovem, a Rubra Aldebaran tem já idade avançada. Quanto a Arcturus, a constelação onde ela é diamante parece o rebanho dos 7 bois do monte, e por isso se chama boeiro. Os 7 bois? Indagou o Sr. de Noirmoutiers. Sim, os latinos chamavam a essas estrelas da grande Ursa Septentriones. Daí surgiu a palavra setentrião para designar o norte. Qual é, disse a condessa, que chegara ao terraço naquele momento, qual é aquela espécie de ninho, de montão de pequenas estrelas? Ali, entre aquela bela estrela é a grande Ursa, é a cabeleira de Berenice. Conheceis a história, não? Certamente vos recordam de Berenice, irmã e esposa do rei. Irmã e esposa, sim. Naquele tempo, no Egito, era um costume da alta sociedade. Eram jovens e amorosos. Ptolomeu e Vergeta fora combater seu vizinho, Seleucísio, rei da Síria. Na sua tristeza, Berenice, cuja cabeleira era admirável, acreditou tornar os deuses favoráveis fazendo um grande sacrifício, e prometeu a Vênus cortar os cabelos se o seu bem-amado fosse vitorioso. O rei retornou vencedor e encontrou Berenice despojada do seu mais belo ornamento. Para cúmulo de infelicidade, a cabeleira, depositada sobre o altar de Vênus, fora roubada.
O desespero do rei só foi acalmado com a intervenção do astrônomo Conon, que naquela mesma noite mostrou ao jovem casal a cabeleira de Berenice brilhando no céu, aonde fora levada por Vênus. Calímaco fez disso assunto de um poema, que Catulo traduziu em elegia. É um episódio encantador, retrucou o Sr. de Noirmoutiers. Não me admira mais que o céu lhe interesse tanto, está cheio de histórias, recordações, lendas, de verdades, replicou Dargilan. O episódio da cabeleira de Berenice é uma infantilidade. Encontramos no céu fatos de toda a natureza, trágicos até, se quisermos ir ao fundo das coisas. Vede, por exemplo, aquelas estrelas de Cassíope. Pois bem, no ano da matança de Bartolomeu, toda a Europa viu nela um fenômeno extraordinário, um mundo em fogo. Acolá, perto daquela pequena estrela, brilhou de repente um astro luminoso, enorme. Foi a 11 de novembro de 1572. A nova estrela era tão resplandecente,